Senhor, como a Tua palavra nos instrui, Senhor, para louvor e glória do Teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: o que se passa no oculto? Meus irmãos, teve um pastor aqui, no evento que nós tivemos aqui na nossa igreja, que ele estava presente, e ele perguntou para mim o que era essa caixinha. Ele olhou e falou assim: pastor Sérgio, o que é aquela caixinha que está ali em cima? Ele chamou de caixinha, porque quem olha daí para cá, vê uma caixinha. Aí eu falei para ele: o que é isso aqui? É um relógio. Aí ele falou: é um relógio. Mas para quem olha e não é aqui da igreja, não sabe que isso aqui é um relógio. O que é aquela caixinha? Chama a atenção, mesmo sendo assim pequena, da pessoa que não sabe o que é, porque a parte do relógio está oculta para vocês e só está vista pelo pregador ou pela pessoa que está ministrando aqui à frente. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender que existem coisas que Deus revela aos homens, e existem coisas que nós chamamos de ocultas, que é aquilo que o ser humano não está vendo. Porém, a palavra de Deus que vem na nossa direção hoje diz que Deus vê em oculto, em secreto. Deus sabe o que se passa no meu pensamento que você não está vendo. Deus sabe o que se passa no meu sentimento que você também não está vendo. Deus sabe o que vem na minha vontade, coisa que você não está sabendo. Eu também não sei qual é o seu pensamento, qual é a sua vontade. Eu não sei o que se passa na sua emoção, mas Deus sabe todas as coisas. E é isso, meus irmãos, que desperta em nós a questão de que não adianta eu mostrar algo que não seja verdadeiro para Deus, porque Deus, ele vai ver tudo. Às vezes uma pessoa, ela nunca vai saber o que você está pensando, mas Deus vai. E é a partir da visão de Deus, que vê em oculto, que vê em secreto, é que nós vivemos a nossa vida. Porque a partir do momento que eu sei que Deus está me vendo, que Deus está me enxergando, que Deus está observando as minhas atitudes, e Deus sabe por que eu estou tendo aquela atitude, por que eu estou fazendo aquilo, então eu vou entender que as minhas atitudes têm que coincidir com o meu pensamento e com a minha emoção. Eu preciso ter verdade no meu pensamento, eu preciso ter verdade no meu sentimento, e eu preciso ter verdade nas minhas atitudes. Tudo tem que estar interligado. Muitas vezes as pessoas, elas acabam achando que o ser humano por si só, ele não vai entrar nessa seara. Ele não vai querer saber o que você está pensando, ele não vai querer saber o que você está sentindo. E se nós nos acostumarmos com isso e desprezarmos o fato de Deus nos conhecer de verdade, nós vamos acabar tratando Deus como nós tratamos um outro ser humano. Nós vamos acabar tratando Deus como alguém que não conhece o secreto, que não conhece o que passa na nossa mente, ou o que passa no nosso sentimento, ou o que se passa na nossa vontade. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Pronto, eu já sei disso. Agora eu vou construir o meu interior, que é o meu pensamento, o meu sentimento e a minha vontade, em cima daquilo que Deus espera de mim. E o que é que Deus espera de mim? Eu quero começar mostrando para vocês que Deus, Ele trabalha nas nossas mentes
ele trabalha no nosso interior e ele não deixa nada sem ser percebido. Quando ele faz isso, eu tenho que saber, como já estou sabendo no início, mas eu tenho que ligar isso a mim. Isso tem que fazer sentido para mim, assim como isso tem que fazer sentido para você. Porque se não fizer sentido, porque para mim e para você, não vai adiantar nada eu ficar explicando. Não vai adiantar nada você tentar explicar para uma outra pessoa, porque esta pessoa também não vai entender se ela não quiser se abrir para esta verdade, se ela não quiser ter esse entendimento. 2 Coríntios 10:5 diz assim, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Esse levando cativo é levando preso, levando a força. Então eu preciso levar o meu pensamento, o meu sentimento e a minha vontade preso à obediência de Cristo. Eu tenho que dizer para mim mesmo, eu vou obedecer a Cristo. Eu vou seguir a orientação do Senhor Jesus. Eu vou viver segundo os seus ensinamentos. Meus irmãos, nós temos, por exemplo, que passamos pela escola, vários professores. Porque um professor, ele não domina todas as matérias. Então nós tivemos vários professores ao longo da nossa vida. Se você praticou algum tipo de esporte, você teve um professor. Se você esteve envolvido com algum tipo de curso, como de informática, como de design, você vai entrar naquele curso, você vai ter um professor, uma professora para aquele tipo de matéria. Às vezes o professor que ele dá aula de matemática, ele não dá aula de português. Por quê? Aquilo não é a base do conhecimento dele. Isso, meus irmãos, nós sabemos da nossa vida diária. Então, como que nós vamos guiar a nossa vida espiritual? Não é seguindo a matemática, seguindo a física, seguindo a língua portuguesa, seguindo a língua inglesa. Nós vamos seguir, nós vamos viver a nossa vida espiritual baseada no mestre dos mestres, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou levar o meu pensamento preso, cativo, mesmo que ele não queira, mas eu sou o Senhor da minha vontade. Você é o Senhor da sua vontade para dizer, hoje eu vou fazer a vontade de Deus. E aí, com esta força interior, com esta vontade interior, você vai começar a controlar os seus pensamentos, levando ele a Cristo. Você vai começar a controlar as suas emoções, os seus sentimentos, levando as suas emoções a Cristo. Você vai começar a controlar a sua vontade, levando a sua vontade a Cristo. É bem didático, irmãos, mas nós temos que assumir o controle. Você foi dotado por Deus de uma capacidade, e esta capacidade é de levar o seu pensamento preso, dizendo, olha, nós vamos após Jesus. Mesmo que tenha um monte de bobagem na sua mente, mesmo que você comece a pensar, não, você vai falar, você vai seguir a Cristo, eu vou seguir a Cristo. Você está falando para você mesmo. Porque o maior desafio é você trazer o seu pensamento para Cristo. O maior desafio é você trazer a sua emoção para Cristo. O maior desafio é você trazer a sua vontade para Cristo. Não é você trazer a sua vontade para um pastor. Não é você trazer a sua vontade para um gerente do trabalho. Não é você trazer a sua vontade para alguém que você conheceu. Não, a sua vontade, o seu pensamento e o seu sentimento, ele tem que ser levado a Cristo. Ele tem que ser levado à obediência de Cristo. Ele tem que ser levado àquilo que agrada a Deus. E quem é que vai fazer isso na sua vida? É você. Você precisa assumir esse papel. Algo que eu medito muito é o seguinte: eu vim a esse mundo sozinho. Eu nasci
da minha mãe só, eu nasci. Quando chegar a hora da minha partida, eu vou partir. As outras pessoas vão ficar. Deus deu a vida para quem? Para mim. Deus deu a sua vida para quem? Para você. Então a vida é um presente de Deus para cada ser humano. Quando você recebeu este presente, Deus levantou pessoas que cuidaram de você, na sua família, e você chegou até os dias de hoje. Agora, esta decisão de levar a sua vida a Cristo, ela tem que vir de você. Você precisa entender que você precisa levar a sua vida a Cristo, levar tudo que você é a Cristo. Isso vem de você. E como é que eu levo? Seguindo os ensinamentos de Jesus. Porque eu posso ter um pensamento que não é igual ao de Jesus, mas eu vou dizer, olha, eu fico com o de Jesus, eu vou no de Jesus. Dentro de mim, não é fora de mim, é dentro de mim, é dentro de você. Você precisa levar o seu pensamento, mesmo que passe muita coisa pela sua cabeça, mas você vai analisar a partir do Evangelho, a partir da palavra de Deus. Isso é para a minha vida? Não é. Então eu não vou seguir, eu vou ficar com aquilo que é para a glória de Deus. Você entende? Porque quando você sai desse prumo, quando você sai desta direção, os problemas, você perde a condição de administrá-los. Você perde a condição de exercer poder sobre os problemas, porque os problemas vão te dominar, as circunstâncias vão te dominar, porque o seu pensamento não está em Deus, o seu sentimento não está em Deus, a sua vontade não está em Deus, e aí você pode se perder. Mas se você permanecer firme aqui no ensinamento, o Senhor fará a obra em nós e através de nós. Neste ensinamento principal que eu estou passando hoje aqui, que Jesus falou, eu quero destacar aqui, quando Jesus fala no capítulo 5, 44 em diante, aí ele emenda no capítulo 6. Ele fala assim, ó, eu porém vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Só coisa difícil. Só coisa difícil. Por isso que a palavra está falando, levar o seu pensamento preso, cativo, falando a Cristo. Porque para estar em Cristo, você vai ter que entender que a nossa justiça é Ele, a nossa resposta é Ele. Quem vai realizar as coisas será Ele. Então, quando você pensa assim, você consegue cumprir o que está escrito na palavra. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A palavra de Deus para nós é: pratique aquilo que é certo. A palavra de Deus para nós é: pratique aquilo que é bom. Faça aquilo que agrada ao Senhor Jesus. Porque quando você se despe de si mesmo e pega o pensamento de Cristo, você fala: eu vou ficar com o pensamento de Cristo. Porque você não vai lutar contra a sua vontade, você não vai lutar contra o seu pensamento, você não vai lutar contra o seu sentimento, você só vai fazer uma escolha e dizer: eu prefiro o que o Senhor Jesus tem para mim, eu prefiro o que o Senhor Jesus quer para mim. Esta palavra aqui pode te libertar, pode te dar uma nova direção, pode te dar um novo rumo. Jesus falou: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Quando no nosso texto principal,
O Senhor Jesus, Ele está mostrando para aquelas pessoas sobre a questão de você dar uma esmola, de você ajudar alguém financeiramente ou com alguma coisa que aquela pessoa está precisando. O Senhor Jesus falou assim, ó: o que faz a tua mão direita, não saiba a esquerda. Aquilo que você faz de bom para uma pessoa, que está no contexto que eu li antes para você, você fazer o bem, mesmo aquela pessoa que não merece, mesmo aquela pessoa que, humanamente falando, não mereceria, mas você vai lá, você acolhe, você vai lá, você ajuda, você estende as mãos, você faz a sua parte. O Senhor Jesus está falando assim: faça para que o teu Pai que está no céu veja o que você está fazendo. Faça porque você é um filho de Deus. Faça porque você está na direção de Deus. Faça porque você já trouxe cativo o seu pensamento, o seu sentimento e a sua vontade à obediência de Cristo. Porque você não está fazendo para você, entende? Você está fazendo para o Pai Celestial. E o Pai Celestial que está vendo você fazer, Ele te recompensará. Ele fala claramente: não mostre para as pessoas o que você está fazendo, porque aquilo que você dá em oculto, aquela ajuda que você deu para uma pessoa que estava precisando em oculto, aí que vê, o teu Pai que vê em secreto, que vê em oculto, te recompensará. Então haverá uma recompensa para tudo que nós fazemos aqui neste mundo. Haverá uma recompensa para cada atitude nossa. Aí vem a reflexão: aquilo que eu estou fazendo para o Pai? Aquilo que eu estou fazendo para glorificar a Deus? Ou aquilo que eu estou fazendo porque eu quero? Quando você consegue fazer a vontade de Deus, o nome de Deus é engrandecido através da sua vida. Mas para isso, você tem que fazer o que eu já falei desde o início: assumir o controle e falar: a partir de agora, o meu pensamento está ligado a Cristo. A minha vontade está ligada a Cristo. E como é que você vai saber? Você vai ler os evangelhos. Começa em Mateus e vai até o evangelho de João. Terminou? Entra em Atos dos Apóstolos e vai andando até Apocalipse. E você vai conhecer a vontade de Deus. Terminou Apocalipse, vai lá para Gênesis e vem lendo capítulo por capítulo, até que você se encha desta palavra. Aí quando você chegar no final, aí você vai descobrir que você precisa de mais combustível. Aí você vai voltar a encher o tanque do seu espírito, do poder de Deus e da palavra de Deus. E assim você vai, entende? Assim você vai adorando a Deus, assim você vai agradando a Deus, assim você vai vivendo para a glória de Deus. E aí para você não vai importar muito quem está pregando, para você não vai importar muito quem está louvando, para você não vai importar muito quem está na direção do culto, para você não vai importar muito se está calor, se está frio, porque você vai estar aos pés do Senhor todos os dias da sua vida. Você vai se dedicar a Deus, você vai colocar a sua vida no altar. O que o Senhor está nos chamando hoje para fazer é algo que você pode fazer sim. Eu posso fazer, porque o Senhor nos dá força para fazermos o que precisamos fazer para glorificar ao nome dEle. Saia daqui com essa convicção: eu preciso colocar tudo subjugado ao pensamento, à vontade de Cristo, a vontade do Senhor para mim, a direção do Senhor para a minha vida. Esta convicção vai mover você todos os seus dias, vai direcionar você todos os seus dias, vai te dar força todos os dias, e você não será abalado e nem enganado. Quando você está na presença de Deus, é isso que acontece. Você leva os seus pensamentos cativos a Cristo. É uma coisa oculta, tá? Ninguém vai estar vendo esse movimento dentro de você, porque todas as vezes que subir um pensamento que não é de Deus, você vai falar: eu não vou ficar com você, eu vou ficar com aquilo que a palavra está falando. Aí você assume a palavra. Aí depois vem aquela vontade em você
Aí você vai dizer para a vontade que veio em você: eu não vou te seguir, eu vou seguir a vontade de Deus para mim. Aí veio aquele sentimento em você, aí seja ódio, seja alegria, seja o que for, aquele sentimento que vem para arrastar você para longe. Aí você vai dizer para aquele sentimento: eu não vou ficar com você, eu vou ficar com aquilo que Cristo fez em mim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo em forma de Deus, ele se tornou homem e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você vai dizer para o seu sentimento, para a sua vontade e para o seu pensamento: eu vou ser como Jesus, obediente à instrução de Deus, à palavra de Deus, até o final dos meus dias. Está resolvido o seu problema. Jesus veio e ocupou o lugar que precisava ser ocupado. Mas isso eu não posso fazer por você. Eu não tenho poder de entrar na sua mente. Eu não tenho poder de entrar dentro de você. Só você pode fazer isso. Só você pode dizer não à sua vontade. Só você pode dizer não ao seu sentimento. Só você pode dizer não ao seu pensamento mau e dizer: eu não vou te seguir. Eu vou seguir a Cristo. Eu vou fazer a vontade de Deus. Este exercício você faz todo dia. Todo dia você leva o seu pensamento cativo ao pensamento de Cristo, à vontade de Deus. E neste exercício de oração, de leitura da Bíblia, de oração, de louvor, de busca, que é o que nós estamos fazendo aqui, o Espírito Santo vai te limpando, vai te purificando e vai te fortalecendo. E você, de repente, você vai falar assim: ué, cadê aquela vontade? Sumiu. Cadê aqueles pensamentos? Sumiram. Cadê aquele sentimento? Também foi embora, porque o Espírito de Deus ocupou o lugar dele dentro de você. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Assim vai ser na sua vida, mas você precisa disso. Irmãos, durante muitos anos, as pessoas acharam que isso acontecia do lado de fora, aqui no nosso templo, na igreja, na nossa reunião. Durante muitos anos as pessoas achavam que isso acontecia quando vinha um pastor e ministrava sobre nós. Mas, lendo a palavra, nós entendemos algo claro: levar o pensamento cativo à vontade de Cristo, só dentro de mim, só eu posso fazer. Só você pode fazer. Então não é alguém que vai ministrar isso sobre mim. Não é alguém que vai ministrar isso sobre você. É você que vai assumir o controle da sua vida e vai dizer: eu me curvo a Cristo. Vontade, se curve a Cristo. Pensamento, se curve a Cristo. Sentimento, se curve a Cristo. Ele é o Senhor e eu sou o servo. E eu vou caminhar após Ele todos os dias da minha vida. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Pai,